todos os presentes. Boa noite a quem nos acompanha através da nossa live no Instagram. Aos presentes eu gostaria de pedir que pudesse colocar o celular silencioso, pois o silêncio também é uma prece. Gostaria também de avisar que aqui na nossa casa nós temos a venda de livros, ali na nossa livraria, que ainda da nossa livraria também é para auxiliar nas despesas e manutenção da nossa casa bendita. Aqui na nossa casa de cheiro nós também recebemos doações voluntárias para a sustentabilidade das doações das nossas atividades, no caso. Se você tiver interesse de se tornar um sócio contribuinte ou quiser colaborar de alguma forma com a nossa casa, pode estar procurando lá as informações na recepção que a gente vai estar passando as orientações para vocês, tá certo? Gostaria também de lembrar, durante o ano de 2026 nós tivemos alterações nos nossos dias de atividade. Às quartas-feiras, às 19 horas, nós temos o nosso Evangelho Terapia e aos sábados, às 18h30, nós temos as palestras públicas. Nós temos também os estudos da casa. Aos sábados, às 17h30, nós temos o estudo sistematizado da doutrina espírita, que é o EJA, de forma presencial. Nós também temos outros estudos de forma online na casa. Você que quer se aprofundar, ter mais conhecimento da doutrina espírita, também pode estar se direcionando à nossa recepção, se informando sobre quais estudos nós temos disponível na casa. A gente vai estar lhe passando também todas as informações. No último mês, nós tivemos a nossa campanha Alimentando Esperança, onde nós arrecadamos alimentos não perecíveis para fazer a doação para as famílias que nós assistimos aqui no nosso projeto social, no Centro Espírita Irmã Sheila. E nós finalizamos a nossa campanha e hoje nós estamos aqui com o nosso coração grato, cheio de alegria, para agradecer a cada um que de forma muito generosa, muito bondosa, contribuiu com a nossa campanha e pôde possibilitar que um pouco do amor de Jesus, um pouco do amor de Deus, pudesse chegar a cada uma dessas famílias em forma de alimento também. Então, muito obrigada a todos que puderam e abraçaram essa campanha junto a nós. E hoje nós teremos o estudo do Evangelho, capítulo 8, com o nosso irmão Jefferson Francisco. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. E para iniciar o nosso Evangelho de hoje, eu vou fazer uma leitura do livro Minutos de Sabedoria, do Carlos Torres Pastorinho. A cada um de nós compete uma tarefa específica na difusão do bem. Erga-se para trabalhar, porque as tarefas são muitas e importantes, e poucos são os que têm consciência delas. Ajude o mundo, para que o mundo possa ajudar. Estenda seus braços eficientes no cultivo do bem, para que quando os recolher, os traga cheios dos frutos abençoados da felicidade e do amor. E com essas palavras, como ele nos diz, para nos erguer, que nós possamos, nesse momento, fazer a nossa prece, que se sentir à vontade, confortável, fechar os olhos, erguer os nossos pensamentos ao alto, solicitando ao Mestre Jesus o amparo e o auxílio a este momento, que possa permanecer junto a nós, e toda a espiritualidade bendita que nos acompanha nesta casa, que possa intuir o nosso irmão Jefferson, que através das suas palavras possamos sentir os ensinamentos do Cristo, e possamos ter os nossos corações tocados pelos seus ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. É sempre uma maravilha estar aqui com vocês e também uma responsabilidade enorme, né? Primeiramente, para falar do Evangelho e falar de um capítulo onde nós temos que ter tanta vontade para chegar ali, que é o bem-aventurado, os que têm puro o coração. A gente vai falar
pureza do coração. E como é difícil essa questão de pureza, né? Essa palavra já traz uma força para nós. Como é que é estar? Como é que é ter? Como é que é ser puro de coração? Eu posso dizer para vocês que eu ainda não sei, mas estou trabalhando para isso. E no Evangelho de hoje, nós vamos refletir um pouco sobre esse ensinamento de Jesus, que é tão profundo, que às vezes a gente passa despercebido numa frase, né? Nossa, bem-aventurado os puros de coração. E às vezes a gente olha para essa frase do Evangelho e vê uma distância enorme, e vê uma dificuldade. Como assim? Como é que Jesus colocou essa intenção tão forte para nós, trazendo essa bem-aventurança? Quando a gente tem um propósito e quando a gente tem uma mensagem dentro de nós, a gente já vai por si só já sentir isso. Sabemos que nós somos criação divina. É o nosso ponto de partida. Criação divina. Então, se eu sou uma criação divina, que eu vou dar divindade. A divindade é o quê? Pureza. Então, consequentemente, eu vou chegar um dia lá. Mas, tendo essa perspectiva, a gente abre alguns questionamentos. Eu tenho 3 perguntinhas aqui para vocês. Vocês que estão aqui comigo, né? No auditório, para vocês que estão aí na live. O que é ter o coração puro? Alguém vai se perguntou. O que é ter o coração puro? Será que a pureza é perfeição? Como podemos desenvolver isso no dia a dia? São 3 questionamentos assim muito fortes. Porque às vezes não, na maioria das vezes cobramos algo de outros e na maioria das vezes não fazemos. Cobramos que as pessoas sejam educadas conosco, cobramos que as pessoas tenham paciência, cobramos que sejam calmas, não ignorantes, tantas coisas cobramos dos outros e esquecemos que nós também temos que ser uma salinha tênue de 2. Será que eu também não estou fazendo isso? A pureza de coração não está ligada à aparência, nem à ausência de erros, mas sim à intenção sincera, simplicidade, ausência de maldade. Está lá no capítulo 8, essa frase. Ou seja, 3 situações: intenção sincera, simplicidade e ausência de maldade. Aí nós olhamos, né, para o nosso dia a dia. Será que eu estou agindo em todos os aspectos da minha vida com sinceridade? Não é só com o outro, não. É com nós mesmos. Porque a sinceridade tem que partir de nós. Eu tenho que agir com sinceridade comigo, para que isso seja alcançado ao meu irmão, a todos que estão ao meu redor. Imagina aqui um grupo muito importante que nós temos, que é muito difícil de ser trabalhado. Tudo isso aqui é a família, né? Não tem como sair. É a família, lá onde estão os nossos reajustes principais. Será que nós conseguimos ter a intenção sincera com eles? Será que nós agimos com simplicidade? E não temos ausência de maldade? Imagine, né? Simplicidade do quê? Será que eu consigo abraçar todas as pessoas da minha família? Será que eu tenho empatia com todas as pessoas da minha família? Será que eu consigo chegar a todos eles e falar uma palavra diferente que não seja aquela do impor alguma coisa? E outra, essa aqui é forte, a ausência de maldade. Maldade, gente, aqui não é somente aqueles atos tenebrosos que nós vimos no dia a dia, não. Maldade também é aquela não fazer
nós nós estamos na família, vemos o nosso irmão na família precisando de nós e nós não vamos e não ajudamos. Isso é uma maldade. Por isso que ele diz, intenção sincera. No Evangelho também diz o seguinte: a verdadeira pureza está na simplicidade e na sinceridade da alma. Veja mais uma vez, né? A tecla. Simplicidade. Simplicidade. Simplicidade em quê? A gente olha para a nossa alma e diz assim, eu tenho uma alma boa. Mas como é que essa alma boa? Ela realmente, quando chega, ou quando olha para dentro, você sente que você está transbordando algo de bom. A simplicidade nos seus gestos no dia a dia, no nosso gesto. Não pegar na mão do outro, dar um bom dia, dar uma boa tarde, dar uma boa noite. Porque a gente sente logo, né? Vê que aqui, quando esse bem-aventurado, que tem puro de coração, a gente vê logo, até mesmo na questão da própria energia. Uma pessoa pode chegar, ou um irmão pode chegar aqui, ou em qualquer lugar, e diz, bom dia. A gente sabe quando é com sinceridade, a gente sabe quando é com raiva, a gente sabe se não está gostando. A gente sabe. Meu Deus, chegou dando um bom dia. Se o bom dia está desse jeito, imagina a tarde e a noite, né? Imagina. Aí é que a gente se questiona. Jesus não está bem. Não está bem. Então, é a simplicidade nossa que a gente tem que estar praticando para que essa bem-aventurança seja conquistada por nós. Porque pureza de coração não é assim para cada um da gente, não. Ah, fulano nasceu com a pureza. Eita, aquela pessoa já nasceu daquele jeito. Ela trilhou, tá daquele jeito. Porque somos espíritos em constante evolução. Então, se eu já vejo uma pessoa que consegue ter essa simplicidade, essa ausência de maldade, as intenções são sinceras, então quer dizer que é uma pessoa ou um irmão para se espelhar. Como é que ela consegue fazer isso? Mas na maioria das vezes, o que é que a gente faz? A mão dele está só se mostrando, a Maria. Só quer ser a boa, só quer ser a bondade aí. Só quer ser a Maria Teresa de Calcutá. Só quer ser o Chico Xavier. Só quer ser o né? A gente tem muito disso, né? Mas só que aquele irmão realmente conseguiu chegar naquela luta. A gente tem que dar o braço a torcer na maioria das vezes, nem todas as vezes, na maioria não todas as vezes, dar o braço a torcer de que ele realmente conseguiu. Realmente conseguiu. E Jesus traz isso aí porque foi a vida toda mostrando que o puro de coração não precisa de coisas grandiosas. Não precisa ser atos grandiosos, mas precisa ser atos constantes, que esses atos constantes sejam atos que sejam bons, sejam atos que todos ao redor consigam perceber que aquilo ali é algo grandioso. Porque imagine, Jesus, o Espírito, nosso governador, né, e também o Espírito mais que um Espírito puro que já chegou aqui na Terra, veio para nos dar esse exemplo. Então ele chegou nesse puro aqui. E ele, com essa grandiosidade, em nenhum momento demonstrou, não fez imposição, eu sou desse jeito, eu estou aqui porque eu já cheguei nessa coisa. Em nenhum momento, em todas as situações, foi o que? Simplicidade. Servindo, entregando. Mas Jefferson, esse é muito difícil. É muito difícil. Porque é uma prática. É praticar. E quando a gente pratica tudo isso, Jesus traz até uma verdade sincera para a gente. Ele nos coloca assim: se você tem humildade,
se você tem, olha aí, sinceridade, a ausência de orgulho, a ausência de interesse e também de ser egoísta, você consegue dar grandes passos. Você consegue dar grandes passos. Aí, dentro dessa perspectiva, dessas situações que colocamos, a nossa alma ela tem que ser envolta nessa conjuntura, ou seja, nessas formas de ação que nós temos durante o nosso dia. É a questão da humanidade para com o outro e com nós mesmos. Toda vez quando eu estiver aqui praticamente falando em outro, lembre-se, tem que começar primeiro por mim. Porque se eu não me apoio, se eu não me ajudo nesse processo, não vai externalizar. A humanidade tem que estar presente em mim para poder ela chegar até o próximo. A sinceridade da minha irmã. Eu estou sendo sincero com as minhas palavras, com minhas atitudes, com minhas ações, com tudo aquilo que eu falo, que no caso é bom. Será que isso é realmente dentro de mim? Está sendo sincero? Que a gente sabe. A gente bate, a nossa consciência acusa logo. Peraí, tu está falando isso é constantemente acontece comigo. Né? Constantemente. E eu acho isso agora maravilhoso. Por isso, quando eu falei que quando eu venho para aqui para frente, eu fico tenebroso. Porque falar todas essas situações, mas tem que praticar. Tem que praticar, porque se não tiver prática, não há como o nosso espírito se desenvolver. Não tem como. É como você está estudando. Se você não lê, se você não pratica, se você não está se desenvolvendo, você não vai aprender aquele conteúdo, não. Não é só olhando, não. Você tem que aplicar ele, você tem que fazer cálculos, cálculos, matemática, você tem que escrever um texto para poder cada vez mais ir se aprimorando, respondendo a questão. A mesma coisa é o nosso espírito. Orgulho, a ausência, veja que ele diz, né? Jesus valoriza, ou seja, a ausência de orgulho. Orgulho e egoísmo, as chagas que nos envolvem, que nos derruba, que a gente cai constantemente. Porque o orgulho é algo que nos torna muito individualista. Como é que eu vou ser puro de coração se eu sou individualista? Tudo eu. E como é que vai ser para nós? Como é que vai ser para nós? Porque o puro de coração vai ser isso, vai ser quando a gente estiver aqui, ao tempo todo, pensando nós. Aí a coisa acontece. E é também a questão do próprio interesse, que ele fala aqui, o próprio interesse. E o capítulo 8, ele é muito incisivo nisso. Ele faz essa reflexão constantemente, para que olhe para dentro de você. Que estado de egoísmo que você está? Como é que são as situações egoístas do dia a dia? A gente tem que analisar, fazer uma reflexão. Quando a gente chega à noite, ou qualquer horário do dia, será que as coisas que eu vi hoje realmente conseguiram? Até mesmo somente com uma única coisa, sabe? Uma única situação, uma única pessoa, uma única palavra, no trabalho, ou no supermercado, numa farmácia, no trânsito. Se nós conseguimos refletir em uma única situação do nosso dia a dia, é grande passo que nós damos para essa bem-aventurança que Jesus nos traz. E ainda tem mais. Lá dentro do Evangelho, do capítulo 8, ele traz uma questão que eu achei muito interessante, que é a questão da infância. A importância da infância espiritual. Eu fiquei meio que, infância espiritual? Como assim infância espiritual? Para a questão de pureza. Quando a gente fala em infância, a gente vê logo quem? Criança.
quando tem criança, a questão da pureza vai estar onde? Nós temos que imaginar, a criança, ela vai estar o tempo todo nos mostrando isso. Por isso que Jesus traz a palavra: deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Não é porque é só criança não, gente. Não é porque é só o tamanho da criança não. O significado de criança e infância é muito maior. Porque quando a gente vai olhar uma criança, até tem aqui a evangelização infantil, e na última evangelização infantil eu fui o monitor. E tem um monte de criança lá falando, era sério, trazendo para a gente cada situação, e tinha uma que fazia assim: tio, eu não quero estar aqui. Tio, aí o que está acontecendo, meu filho? Tio, não está. Mas só que eu pensava que ele não queria estar ali, é porque ele estava assim, estaria achado. Não, tio, foi o quê? É porque está me apertando essa camisa aqui, tio. A camisa estava meio apertadinha nele, né? Aí eu tirei, aí eu peguei coxinha, tirei a camisa dele, ele relaxou. Agora imagine, né? Quantas camisas apertadas nós não ficamos no dia a dia para aguentar ficar em um local que não está nos sentindo bem, que não está nos fazendo bem. E a criança, ela traz sinceridade, ela traz confiança, ela tem confiança, ela quer fazer tudo, desbravando. Então a infância espiritual é isso, é porque Jesus traz para nós, que a gente abra a nossa mente, para que nós nos percebemos que a gente pode ser confiante, que a gente pode ter a simplicidade, ter a ausência de orgulho que ele colocou, e a facilidade. Essa aqui é uma das melhores que uma criança faz: facilidade de perdoar. E a gente não vê nenhuma criança com rancor de outra. Briga aqui agora, quando a gente vê, já está tudo brincando. Não tem como, é muito difícil. Já está brincando, na hora ali discute, mas depois que resolve, estão brincando lá. E a gente, como os adultos, assim: meu Deus, já estão brincando, mas estavam brigando agora, a gente é que coloca, né, as duas na posição, né? Mas estavam brigando aqui agora, e as crianças estavam lá mostrando para a gente: tá vendo como é que se faz? Nós brigamos, mas não deixamos de ser irmãos. Nos resolvemos e voltamos a caminhar juntos, seguir em paz. Isso que Jesus traz para nós, quando ele diz: deixai-me a mim as crianças, porque dela é o reino do céu. É o Espírito nosso, é o Espírito. Então, desejamos mais como criança, tenha mais confiança, tenha mais simplicidade, perdoe mais, temos que perdoar mais. A gente ainda é muito carregado ao rancor. A gente: meu Deus, já falou comigo, não vou perdoar. Não foi eu que fiz. Primeira coisa, né? Não foi eu que fiz. Para que eu vou perdoar? Ele tem que perdoar ao orgulho e ficar se distanciando cada vez mais. E cadê a pureza? Que o seu coração está regado de energias que não são benéficas. A energia do rancor, do ódio, do desamor. Isso tudo nos adoece, isso tudo faz com que nós não consigamos andar. A gente fica preso naquilo, num loop o tempo todo, de que quando eu nem consigo olhar para o outro meu irmão, não consigo nem olhar. Mas foi muito duro para mim. Jefferson, é muito difícil perdoar. É muito difícil mesmo. Por isso que nós temos que praticar. Comece perdoando dentro de você. Não precisa externalizar para a pessoa, não. Mas toda vez que tiver essa pessoa no seu pensamento: meu Deus, perdão, Senhor, perdão. Peça para você no seu pensamento e vá pedir. Porque o pensamento
Como nós sabemos, o pensamento é o quê? Ele é matéria. Se a gente pensa, ele acontece. Ele se concretiza. Quantas vezes a gente não está com um pensamento em uma situação e a outra pessoa consegue captar? Como foi isso? A gente estava pensando isso aqui agora, hein? Como é que foi isso? Porque pensamento, ela é matéria consegue captar no outro. O outro sente também. E no capítulo 8, tem um alerta muito grande para todos nós, além de ser criança. Jesus diz: ai daquele que vem o escândalo. Aqui o escândalo não tem um significado, tem um significado de. Não é aquele escândalo que a gente fala o tempo todo, entendeu? Que escândalo que acontece muito, né? Uma traição, ou um roubo grande de um povo, sei lá. Aqui, ó, meu Deus, que escândalo, é mais fofoca. É mais fofoca do que escândalo. Pode ver. A gente diz que é escândalo, não, né, gente? É fofoca. A gente descobre, lendo direitinho entre linhas, tudo que a gente coloca, que vai passando, é fofoca. Aí Jesus traz escândalo como tudo aquilo que leva o outro ao erro. Ou seja, nossas atitudes, se eu faço uma atitude que leva o outro ao erro, isso é um tipo de escândalo que ele traz para a gente. E a gente tem que reparar isso. Se eu não falo que eu não gosto de tal situação e a pessoa faz comigo, peraí, mas eu não sabia. Aí a gente fica com raiva. Mas se você nem falou, cadê a sua atitude? Por isso que ele traz essa alerta. Tenha a atitude de mostrar o que você quer, o que você está intencionado, para que o outro não cometa erro. Até mesmo nós mesmos, aqui nesse mundo de prova-expiação, é um mundo que nós temos em relacionamento. Relacionamento de tudo que é jeito. Relacionamento com amigo, relacionamento de trabalho, relacionamento com cônjuge, é tudo. Se não falarmos com objetivo, se falar entre linhas, a outra criatura vai saber, vai entender do jeito que ela quer. Aí se entender do jeito que ela quer, aí você não foi do seu jeito, o que vai acontecer? Aborrecimento, rancor, amargura. Mas você não entende nada. Eu não estou entendendo nada de você. Mas você não está sendo claro. Seja objetivo diretamente ao ponto. E o outro, ele diz: somos responsáveis pelo exemplo que damos. Por isso que é muito importante a atitude e os exemplos que nós somos. Ou seja, no dia a dia. É muito interessante isso, principalmente nós que estamos dentro de uma perspectiva. Eu sou professor e eu trabalho muito com adolescentes. E todas as atitudes realmente são vacinas éticas. Porque quando eu erro, os alunos tudo em aponta: professor, você não é professor? Como é que você está errando? Aí muitas vezes eu reclamava. Eu disse assim: meu Deus, não, mas eu sou ser humano, eu tenho que errar. Eu não consigo, com aquela quase chorando. Mas só que depois eu vou raciocinar que nos erros que a gente comete uma vez, mas não pode estar continuando os erros. E quando tem esse apontamento, quando tinha esse apontamento, que eu via que era algo real que eu cometia, eu começava a olhar diferente. E isso era importante para mim. Então, eu precisava desse feedback também. Aí é quando a gente olha para ali e diz assim: a nossa responsabilidade. E principalmente com crianças, com adolescentes, nós que já somos adultos, temos essa responsabilidade mesmo. Queira ou que não, temos essa responsabilidade. Vivemos em sociedade, não vivemos isolados. Todos nós temos esse contexto. Então, se temos esse contexto, temos responsabilidade sim. Ah, mas eu não vou errar mais. Não é essa a questão. A questão é você olhar nas suas atitudes, nas formas que você vai se colocar. Porque
Até você mesmo acha errado. Nós achamos errado algumas atitudes que nós cometemos. E o outro também vai achar. Então é isso que Jesus chama no capítulo 8, esse alerta. E além de dar esse alerta, mas ele coloca, veja que a pureza de coração está profundamente ligada, mais uma vez a palavra, a intenção. A intenção. Quais são as intenções que nós temos no nosso dia a dia? Que tipo de intenção que está passando na nossa mente no dia a dia nosso? Com os nossos familiares, com o nosso trabalho, com os nossos amigos, com as pessoas que estão ao meu redor. Que tipo de intenção é essa? Será que todas são boas? A gente tem que passar, tem que ter o trigo, né? Tem que ter o refinamento. Então, tendo isso, ele diz: não basta fazer o bem. É preciso querer o bem. Não basta nós só fazer o bem. Não só fazer o bem. Eu preciso querer fazer aquele bem. Porque quando eu quero, a energia, todo o envolvimento que vai estar ali vai ser bem maior. E a gente vai ter, nós vamos estar sendo amparados por isso. Quando ajudamos sem esperar, quando temos as vontades que às vezes precisam ser contidas. Então é isso. A pureza de coração é uma trajetória, são passos que vamos dando. São passos que nós vamos dando. E Jesus traz essa perspectiva para a gente quando ele mostra toda a caminhada que ele fez aqui no meio de nós. A caminhada de Jesus, a gente olha, é uma caminhada muito feliz para todos, em formato assim, pedagógico, ensina todas. Aí assim, mas só que ele morreu na cruz, sabe? Ele, como nosso irmão maior, com essa pureza de coração que ele tem, de tudo, ele mostrou como é até morrer. Ou seja, desencarnar, ele mostrou como é. Que até no ato lá, ele rogou por nós. Ele demonstrou que a total amor que tem por todos nós. Imagina, a gente tem que internalizar isso. A gente tem que internalizar a energia suprema do nosso irmão que nos ajuda constantemente. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 893, Kardec faz uma pergunta, é bem interessante. Que é a questão seguinte: qual é a mais meritória de todas as virtudes? A gente vai dizer puro de coração, né? Se é puro de coração, porque tem muitas virtudes, né? Aí ele diz: todas as virtudes têm seu mérito. Não é só, não é qual. Todas têm seu mérito. Porque todas indicam progresso. Se eu sou bom, se eu tenho empatia, se eu consigo ajudar, se eu consigo ouvir, se eu consigo dar um abraço, se eu consigo perdoar, se eu consigo chegar até o outro, até o próximo. Ou seja, se eu tenho humildade, se eu tenho... Tudo isso são virtudes que ele diz. Não tem nenhuma que tenha mérito maior. Todas. Mas imagina se nós tivermos todas essas dentro de nós, nesse processo, que ele chama de processo. Progresso, aqui, processo não, progresso. A virtude sempre que a resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Ou seja, a partir do momento que eu consigo voluntariamente agir de bem, as virtudes que são dentro de nós vão se potencializando. Se eu sou ainda humilde, ainda com aquela humildade lá, entre as gazinhas, e
e eu vou agindo, essa humildade vai crescendo dentro de mim. Então, ele diz que são virtudes dentro de nós que tem que ser progresso, ou seja, tem que progredir. Nós não temos como não progredir, então por isso tem que estar praticados o tempo todo. Olhar para o nosso redor e ver que tudo precisa ser analisado e agir no bem, como ele coloca. Agora, de tudo isso, o que impede de ter um coração puro? O que impede de ter um coração puro? É o que a gente já falou aqui: orgulho, egoísmo, vaidade, julgamento, mágoa. Vou parar por aqui, porque eu vou botar assim, etc. Ponto reticente. Infinito. Mas, imagina aqui 3 palavrinhas que nós temos muito dentro de nós. Vaidade, julgamento, mágoa. Eita, como gostamos de julgar, né? Não podemos ver nada diferente de nosso pensamento que a gente já julga. Poderia ser dessa forma. A mágoa nem se fala como gostamos de sofrer, como gostamos de remoer. E eu estou dizendo essa palavra gostamos porque é um ato nosso. Porque algo que me corrói e eu fico pensando constantemente e alimentando é porque eu estou gostando daquilo. Quando eu não gosto, o que é que eu faço? Eu não deixo me sentir, eu melhoro, eu deixo de lado. Mas a partir do momento que eu fico alimentando aquilo ali, é porque eu estou gostando, gente. Porque eu estou gostando. Então, por isso que ele diz, isso é um impedimento, isso é que impede. Mas não se preocupe, a gente tem como resolver, graças a Deus. E a Jesus que trouxe esse ensinamento tão maravilhoso para nós. A gente desenvolve. E como desenvolver a pureza de coração? Dentro do Evangelho, desse capítulo 8, tem uma palavra que a gente usa muito, que é vigiar os pensamentos. Vigia os pensamentos. Quando vir um pensamento que não seja bom, que não seja de acordo com a lei natural de Deus, que é o amor, já analisa, isso aqui não dá certo. Isso é uma forma de conseguirmos ter essa pureza. Praticar o bem sem interesse. Praticar o bem sem interesse. Fez, pronto. Não pergunta depois. Olha, eu estou te dando isso aqui, tá vendo? Tu tá vendo que eu estou te dando isso aqui? E daí enfatizando, né? Enfatizando. Então tu procura ser melhor. Eu estou te dando isso aqui, mas para mim tu não retribui, não. Olha, ou seja, são essas pequenas coisas que a gente fala que a gente precisa ter cuidado. Por isso que vigiar o pensamento e praticar o bem sem interesse. Como a gente falou aqui, perdoar, cultivar a humildade. Ou seja, a gente cultiva. Tá vendo que humildade não é algo que a gente tem pronto, não. A gente tem que cultivar ela, para ela ir aumentando, para ela se desenvolver e se transformando numa árvore imensa. E autoconhecimento. Autoconhecimento é o quê? É alimentar o meu pensamento, o meu espírito de coisas boas. Se eu só converso, faço fofoca, julgamento, ouço música que não é boa, só escuto coisas que não são boas, se eu fico rodeado disso, eu vou aprender o quê? O autoconhecimento é quando você tem uma responsabilidade com você em crescer e principalmente crescer
moralmente. A gente gosta muito de crescer materialmente, né? E esquece de crescer espiritualmente. Ou seja, crescer moralmente. Ou seja, a moral tem que ser construída o tempo todo. Aí, a gente tem todas essas situações. Vocês acham que a pureza, ela é perfeita? Agora no momento? Não. Agora não. Mas a gente pode chegar. A pureza de coração é um caminho, é um esforço diário, é uma transformação interior. Veja, para que a gente tenha essa pureza no coração, esse caminho ele tem que ser o tempo todo trabalhado. Ele tem que ser o tempo todo o esforço diário. Que vamos lá, lutando para resolver essas mazelas que temos íntimas. Ainda que eu não sou bom em muitas coisas, então eu tenho que resolver. Como é que eu consigo? Como é que eu consigo ser em paz com o meu irmão? Como é que eu consigo comigo mesmo? Como é que eu consigo ter essa vaidade, mas uma vaidade melhorar? É dessa forma. Então, gente, a gente finalizar assim, o chave de ouro para vocês, o ensinamento que Jesus nos traz. Jesus não exige que sejamos perfeitos, mas Ele nos convida a sermos verdadeiros. Que possamos sair daqui hoje com uma reflexão. Mais duas situações para vocês. Como está o meu coração? Minhas intenções são sinceras? Mas se acalme, que pouco a pouco vamos caminhar e vamos conseguir essa verdadeira pureza. Muito obrigado. Obrigada, Jefferson, por essas palavras e que esses ensinamentos de hoje possam tocar os nossos corações, possam ser luz aos nossos pensamentos. E para encerrar o nosso momento de hoje, possamos encerrar com a nossa prece. Quem se sentir à vontade, quiser fechar os olhos para poder se concentrar melhor. Possamos agradecer ao Mestre Jesus por mais uma oportunidade de estarmos todos aqui reunidos para poder partilhar os teus ensinamentos, a tua palavra. Possamos sair daqui com a nossa fé mais fortalecida, com o nosso coração mais cheio de amor, de paz e de esperança, agraciados com a tua presença. Que assim seja, graças a Deus. Aos presentes nós teremos nosso segundo momento com o passe, e a você que nos acompanha de forma